Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cresce o número de brasileiros que dizem ter deixado de pagar uma conta no último mês. Atraso recorde na colheita do Brasil deve impactar diretamente no mercado da soja. Expectativas para 2021 no mercado do boi gordo, mercado de reposição, soja, milho, DDG e WDG. Esse é o tema de um evento que vai acontecer amanhã. BRF está oferecendo 20 vagas de empregos e as inscrições já estão abertas. E nós vamos falar sobre a importância da vacinação em equinos contra a influenza e o tétano. O Agora Agro já está no ar. Pesquisa do Poder Data mostra que em 2 semanas subiu de 51 para 58 o número de brasileiros que dizem ter deixado de pagar uma conta no último mês. Já os que tiveram emprego ou renda prejudicados por causa da pandemia cresceu de 57% para 63%. O percentual é próximo ao registrado em julho, pico da disseminação do vírus no Brasil. E a consequência da suspensão do auxílio pode ter sido sentida no aumento da inadimplência e na oferta de empregos. O levantamento ele foi feito pelo Poder Data do dia 1º a 3 de fevereiro deste ano. Ouviu 2.500 pessoas em 519 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O auxílio emergencial criado para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 pode influenciar a alta nos índices de inadimplência. O aumento das pessoas que não conseguem quitar as suas dívidas coincide com o momento em que o governo reduziu o benefício de R$ 600 para R$ 300. Em fevereiro, o programa acabou por completo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram pagos 294 bilhões de reais a 68 milhões de beneficiários. A pressão política pela volta do auxílio emergencial, ela foi retomada com a eleição dos novos presidentes da Câmara e também do Senado. Na visão dos analistas de mercado da AgSource Brasil, o atraso recorde na colheita do Brasil deve impactar diretamente no mercado da soja. O persistente padrão de chuvas acima do normal nas principais regiões produtoras de soja no Brasil começa a trazer preocupações com o real impacto na produtividade final da atual temporada 2020-2021 de soja. Pelo menos é o que aponta a consultoria. Além disso, explicam os especialistas, existe um receio sobre como esse padrão pode influenciar os preços dos grãos diante de um programa de escoamento recorde para o período. Apesar de bem-vindas, as chuvas começam a impactar negativamente, sobretudo para um híbrido com maturidade de ciclo longo, aumentando a incidência da ferrugem asiática, mofo branco e, em algumas regiões, o abortamento de vagens. Pelo menos alertam os analistas de mercado da AgSource Brasil. Ainda é cedo para afirmar qual será o real impacto da produtividade final, visto que a soja está em fase de formação de vagens e enchimento de grãos. Isso em muitas regiões, mas certamente nós podemos inferir qual o impacto desse padrão climático no mercado de grãos. Atraso na colheita da soja, pelo menos é o que conclui o mercado. No próximo dia 10, agora de fevereiro, portanto amanhã, às 19 horas, a analista da Scott Consultoria, Tainá Drugovic, ela vai apresentar uma palestra no evento ao vivo e aberto ao público, realizado pela NEL, da Unesp de Dracena, em São Paulo.
E o tema será expectativas para 2021 no mercado do boi gordo, mercado de reposição, soja, milho, DDG e WDG, com ênfase nas praças de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E será transmitido no Google Meet. Tainá Drogovic, ela é zootecnista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso, lá no campus de Rondonópolis, é analista de mercado da Scott Consultoria e pesquisadora nas áreas de pecuária de corte, leite e grãos. E ela é a editora-chefe do informativo pecuário diário Tem Boi na Linha e também do relatório quinzenal de DDG e WDG, publicações da Scott Consultoria. Se você quiser mais informações, ligue para o telefone 17 33 43 51 11. Desde a última quarta-feira, dia 3, a BRF está com inscrições abertas para um programa de aceleração na formação de lideranças. As vagas são voltadas para a área comercial em várias regiões do Brasil. Intitulada Acelera Vendas 2021, a iniciativa prevê 20 vagas distribuídas nas unidades regionais da empresa em todo o país. Podem participar profissionais com, no mínimo, 1 ano de experiência em liderança na área de vendas. Os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento voltada para a atuação como líder comercial da BRF e o processo será conduzido de forma totalmente digital e também à distância. Quem desejar participar do processo seletivo deve se inscrever no site BRF Talentos até o próximo dia 3 de março. E após confirmada a inscrição, o processo segue com a jornada BRF, avaliação de competências, avaliações online, painel virtual e etapa final das entrevistas com líderes da BRF. Os aprovados começarão a trabalhar na companhia no mês de maio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante voltado para o setor de equinos. Nós vamos falar sobre a vacinação contra a influenza e também o tétano. O Agora Agro volta já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Fernando Santos. O Fernando, ele é veterinário, gerente nacional de vendas da Sintec, uma empresa muito grande aqui no nosso país. E vamos falar sobre a importância da vacinação, principalmente para os equinos, no que diz respeito à influenza e também o tétano. É um tema muito interessante para você que é proprietário rural e tem aí o seu cavalinho, o seu jumento, a sua mula. Fique atento porque esse tema vale a pena. Fernando Santos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que é a vacinação em equinos contra a influenza e o tétano. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Toninho. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar debatendo, né? É um assunto tão importante aí dentro da equinocultura brasileira. Bom, Fernando, a quantidade de equinos, vamos dizer assim, o plantel de equinos, de cavalo, de égua, de mula, de jegue, de jumento, enfim, esse complexo, vamos determinar aqui, de equinos, é muito grande no Brasil e é significativo, vamos dizer assim, comercialmente falando, né?
Sim, hoje o Brasil conta com um plantel aproximadamente, né, de 5 milhões e 800 mil cabeças, né? O mercado de equino nos últimos 10 anos que teve um crescimento de 12%, movimentando algo em torno de 10 bilhões de reais, né? Então, assim, é um segmento da economia brasileira bastante significante. Bom, você é o gerente nacional de vendas de uma empresa muito grande, a Sintec. Me fala assim, me dá um en passant rapidinho sobre a Sintec. O que a Sintec faz? A Sintec é uma indústria, né, de saúde animal, um laboratório de medicamentos, né? Agora a gente entrou no segmento de biológicos também. Então a gente tem hoje um portfólio de produtos que atende o criador, né, em praticamente toda a situação do dia a dia, né, do campo. É uma indústria 100% brasileira, né? A gente tem o orgulho agora de ser uma das poucas indústrias 100% brasileira que atua no mercado de biológicos. Ok. Bom, Fernando, voltando para o equino. Como nós estávamos falando, o plantel de equinos no Brasil é um plantel muito grande, significativo, tanto comercialmente quanto em termos de lida para o homem do campo. Mesmo com toda a tecnologia, o cavalo hoje é fundamental para a lida no dia a dia, principalmente em propriedades que trabalham aí com a pecuária de corte ou leite. Bom, e nós temos um problema seríssimo que é a influenza e também o tétano. De maneira geral, o rebanho equino brasileiro, ele é bem cuidado? O produtor tem cuidado com esse animal? Sim, o produtor, né, o criador brasileiro, ele tem sua preocupação dentro da estrutura de manter a sanidade desses animais, né? Porém, ainda existem algumas práticas que não são empregadas, né? Como, por exemplo, um calendário de vacinação anual. Algumas propriedades ainda, às vezes por falta de conhecimento, né, não fazem o calendário de vacinação anual desses animais. O que leva algumas regiões, às vezes, a ter o surto, né, de algumas doenças por essa questão de não ter o calendário de vacinação anual. A influenza é uma gripe que dá no equino, no cavalo? Sim, a influenza ela tem os sintomas similares, né, à gripe. O pessoal, às vezes, até confunde um pouco com mormo, né? Tem alguns sintomas, como, por exemplo, descarga de secreção nasal. Então, às vezes, ocorre uma certa interpretação errada, né, da doença, mas ela é uma doença causada por vírus, né, com 2 subtipos, a ECO1 e a ECO2, onde essa doença ela tem uma alta capacidade de contaminação dos animais, né? Esse é um dos grandes problemas da influenza equina, né, que leva a reforçar a importância de vacinação, né? Dentro de um plantel que tenha um animal infectado, em 3 dias a gente tem praticamente a contaminação de todo o plantel pela influenza, caso esses animais não sejam imunizados, né? Então ela tem um poder de disseminação muito alto e, apesar de ter uma mortalidade relativamente baixa quando a gente fala de animais adultos, né, sendo um pouco maior em potros, né, e você tem uma sintomatologia mais agressiva, causa um grande prejuízo econômico, porque esses animais não podem ter contato com outros animais. Então, animais principalmente que frequentam atividade esportiva, né, são impedidos de praticar o esporte e a visitação a esses eventos. Agora, o que a influenza causa no equino? Qual é o sintoma? O que é? Os sintomas principais da influenza vai ser tosse, né? Você tem uma descarga nasal bastante acentuada, né? Uma secreção nasal, depressão do animal, letargia, inapetência e edemaciamento dos membros inferiores, né? Isso nos casos mais evidentes, mais fortes da doença, né? Agora, essa vacinação, ela deve ocorrer todo ano? Sim, no esquema de primovacinação, né, a gente recomenda uma dose, e aí você tem a revacinação, que a gente recomenda, no caso da influenza, a cada 6 meses, né?
para você poder ter uma garantia de imunidade mesmo do animal e com isso ele poder frequentar eventos, né, provas, exposições. E no caso do tétano? O tétano o esquema de vacinação inicial é o mesmo, né? Só que daí você recomenda a revacinação anual, né? Um reforço de dose anual. E eu posso dar tanto para a influenza quanto para o tétano, pode ser as duas, vamos dizer, no mesmo dia, só que uma com 6 meses e a outra com 1 ano? A maior parte dos imunizantes que temos no mercado hoje, né, eles são associados, né? Então, por exemplo, a Sintec tem uma vacina, que é a GET, que ela é influenza e tétano no mesmo produto, né? Então, você utiliza ele numa aplicação só, você já está imunizando contra a influenza e contra o tétano. Então vocês já têm um produto que ataca os dois ao mesmo tempo? Sim, a gente tem, foi o primeiro produto que a gente lançou no portfólio de biológicos, né? Que é a GET vacina, ela já vem influenza e tétano no mesmo produto. Agora, de maneira geral, o nosso produtor, vamos dizer, o dono do cavalo, o dono do animal, ele, assim, de maneira geral, em nível nacional, ele cuida bem do equino? Porque a gente vê ainda muito carroceiro, tal, uns animais assim meio magros, parece que falta um pouco de alimentação, falta algum pouco de cuidado. Um pouco é pela desinformação, né? E também, às vezes, condição realmente econômica desses carroceiros, né? Do pessoal que, às vezes, utiliza o animal, principalmente na função de trabalho, né? Mas dentro do mercado de animais atletas, né, que a gente chama de competições, o nível de tratamento desses animais hoje é bastante tecnificado e exigente, né? Além dos produtos que vocês têm para o tétano, para a influenza, a Sintec trabalha com quais outros produtos? Sim, a gente atua no segmento, então, de fármacos, né, de medicamentos, anestésicos, suplementos, higiene, né, e na parte de reprodução animal também. Ah, tá. Então vocês têm basicamente uma linha completa nessa área. Sim, é uma linha que atende o produtor hoje desde a cria, né, até o desenvolvimento do animal, né, na fase completa. Tá certo. Bom, eu conversei com Fernando Santos, veterinário, gerente nacional de vendas da Sintec, uma empresa estritamente nacional que vem aí com uma série de produtos, tanto na área de bovinos quanto equinos também, né? E, Fernando, eu agradeço muito a sua presença, coloco o nosso programa à sua disposição para quando quiser voltar, nós estamos aí com as portas abertas, ok? Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, Toninho, pela oportunidade. E o pessoal quiser conhecer um pouco mais da Sintec, né, temos o nosso site www.sintec.com.br. Muito obrigado pelo convite. Tá, eu agradeço. E você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com o Fernando, basta ligar para o telefone 11 4702 5425. 11 4702 5425. Fernando, muito obrigado e até o próximo. Obrigado, agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: tentar adquirir experiência apenas com teoria ou ouvindo inexperientes é o mesmo que querer matar a fome somente lendo um cardápio. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.